Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Vamos abordar. É? Então depois a gente fala sobre Não, isso. vamos abordar. Agora? Sim. Cara, senti ele muito magoado. Magoado? Magoado, assim, magoado. Uma frase dele no meio de um papo, a informalidade justificaria algum tipo de sigilo se ele tivesse pedido, mas também ele não falou nada demais. Ele se mostrou muito magoado, assim, me impediram de seguir pela porta europeia que eu queria. Ele tinha a possibilidade do Bolonha. Me impediram de seguir pela porta europeia que eu queria. Ainda tenho muito para falar sobre isso, ele disse ontem à noite. Eu digo, poxa, não, eu vou falar depois, mas eu tenho muito para falar sobre isso. Magoado, cara, magoado, assim. Poxa, mas espera aí. O Cuéllar, quando ele assina um contrato, no contrato está lá a multa rescisória. Ele concorda com a multa rescisória. Concorda com o salário, com a multa rescisória. O Flamengo pagou ele em dia, deu visibilidade para ele. Ele não era um jogador de ponta do futebol colombiano, tanto que ele não é titular da seleção colombiana. Recebeu em dia, recebeu estrutura. O mínimo que eu acho que o clube tem que fazer é só vender por um valor que seja bom para o clube também. Como é que te impediram? Se o Bolonha não quis pagar a multa, o problema é que talvez o futebol do Cuéllar não desperte o interesse de alguém que pague a multa. A gente não sabe tudo o que acontece nos corredores, nos bastidores. Não, isso a gente sabe. Se alguém pagar a multa, ele vai embora. Não, mas o princípio pagou a multa e vai embora. André, você está certíssimo do base do princípio. Vou te lembrar que nenhum jogador do Brasil saiu pela multa. Sempre por um acordo. Sim. Então, em princípio, você está certo. Só que tem as coisas e jeitos no meio caminho que pode ser que te prometeram. Lembra que você falou do Everton quando saiu para o São Paulo? Isso. Foi a promessa, depois descumprida, aí o empresário paga. Existe momentos que pode acontecer. O Everton foi o seguinte, para quem não sabe. Isso, prometeram para o empresário do Everton, não estava no papel, foi de boca. Prometeram para o empresário que, olha, se chegar uma proposta no valor tal, a gente vende. E aí chegou a proposta e o Flamengo, como o Everton estava jogando bem, falou, não vou vender porque você está muito bem e eu só vendo pela multa. Aí o empresário não gostou, foi lá e ele, do bolso dele, emprestou dinheiro para o São Paulo e o São Paulo pagou a multa para o mercado interno e ele deixou o Flamengo. Pode ser. Pode ser que isso tenha acontecido com o Cuéllar. Ainda ontem o empresário do Cuéllar ainda está na roda conversando, a expectativa de que a conversa com o Al Hilal evoluísse. A gente viu hoje que o Gabriel já viajou, era aquela vaga que havia, a negociação foi para o lado do Gabriel do Corinthians. É que a multa do Cuéllar é impagável. Sim. Ela é de mais de 70 milhões de reais. Mas às vezes você eleva essa multa só para... Não, você eleva essa multa só para poder facilitar a negociação depois. 70 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais. Mais de 300 milhões, peraí, 70 milhões dá vezes 4. 300, vai, arredonda, não importa. Cara, mas 310 milhões de reais. Eu também não entendo. É impagável, mas ele assinou. Eu não entendo também como alguém... Essa multa, quanto maior é melhor. Sim, para os dois lados, para negociação. Ela não é feita para pagar. Ela não foi feita para pagar. Isso mas ele assinou. Não, mas, de novo, todo mundo assina e todo tem multa. Por exemplo, na Inglaterra não existe multa. Porque na França também não. Porque existe uma cultura que diz, você tem um contrato, então não vou botar multa porque você tem que se supõe que vamos cumprir o contrato. E isso é a base primeira. Na França também não, daí a dificuldade do Barcelona tirar o Neymar agora. Ótimo. Na Espanha, por exemplo, tem multa, na Itália tem multa. Então cada país tem a sua cultura. Aqui a multa, quanto maior é melhor. Porque você aqui, um jogador como o Cuéllar, há 2 anos atrás, era reserva. Não jogava. Começou a jogar quando eu quis tirar ele do Flamengo para levar para o Vitória. Você é o culpado, então? Não, eu sou culpado se para ele começar a jogar. Saiu a notícia, isso já está tudo combinado. Saiu a notícia, de repente, torcida não sei o que, botaram ele no jogo, jogou bem. Aí a arquibancada não vende, não te pressão no Rodrigo Caetano que me ligou, desculpa, Pet, não dá mais. Como tinha combinado, desculpa, não posso te ceder, porque aí tu vai jogar. Jogou o segundo jogo, começou a virar o melhor jogador. E menos mal que aconteceu isso, porque imagina, se ele vai para a Vitória, provavelmente não ia conseguir atingir o nível que ele atingiu agora.
Mas já é uma disparidade, né, Pet? Porque 2 anos atrás ele não jogou o que ele está jogando hoje. Como é que 2 anos atrás já botaram a multa de 70 milhões? Não, renovou o contrato logo em 2017, no final de 2017. E se valoriza a partir daí. Valorizou, renovou o contrato. Só que começa 2019, os contratos aqui, o Flamengo começa a pagar uma coisa muito mais. O que acontece? Aí que o jogador começa, pô, meu contrato, ou meu salário está defasado. Chega o jogador e te fala isso, peraí. Ele renovou em junho de 18. Tá, então como defasado? Puxa, mas eu tô jogando, sou importante, tem um cara que não joga e ganha 2 vezes mais que eu, o dobro que eu. E eu sou importante, por exemplo, meu defasado. Ele tentou valorização interna, ele luta por isso ainda. Ah, então tem muitas coisas que ainda tem alguma coisa que prometiam, não sei, mas o que eu sei, tentou. Aí chega essa proposta das Arábias, né? Da Al Hilal. Al Hilal. Mas não foi trazida pelo empresário. Aí empresários correm para trazer a proposta do Bolonha. Quando digo que não foi trazida pelo empresário, porque o empresário, quando ele traz a proposta, ele tem a sua participação garantida. Quando não traz a proposta, pode ter que tenha... a proposta do Al Hilal pelo futebol do Cuejar. Claro que 6 acho milhões baixa. de euros. Não, baixa. Claro que acho baixa. Mas também acho baixa pelo Léo Duarte, foi vendido com essa. Essa coisa... Mas acho sabe, que o muito problema não volátil. é o Al Hilal. O problema não é o Al Hilal a essa altura. O problema foi a porta, essa frase eu ouvi dele. Assim. Não, mas é que eu estou dizendo, chegou a proposta do Bolonha europeu, eu não sei em que nível. A porta para o futebol europeu se abriu e eles não me deixaram sair. O sonho dele é jogar na Europa. Ah, mas você vai para um time pequeno, sair do Flamengo para ir para uma equipe, se você for comparar, menor, num outro contexto, numa outra situação... Aí ele falou, não importa, eu gostaria de jogar numa equipe menor na Europa porque eu preciso de uma porta aberta para o futebol europeu para que ali eu possa crescer. Mas aí... A ideia, o plano de vida dele é esse. O que o Flamengo prometeu internamente, não sei. Não sabemos. O que alguém pode ter dito para ele, para o empresário, na hora da negociação e aumento da cláusula, né? A hora que surgir, Pedrinho, uma proposta do futebol europeu... Vamos lembrar que mudou a diretoria quando ele renovou o contrato. Mudou. Era uma outra diretoria, teve eleição em dezembro. Por isso mesmo que essas coisas, quando você fecha um acordo, é melhor pôr no papel. Porque se não está no papel, vale o que está escrito. Ah, mas então não promete, eu não sei. Mudou a diretoria. Tudo bem, mas eu não sei o que prometeram para ele. Está na hora de vir a público e esclarecer isso. Parece que tem uma virada, o Al Hilal é uma virada de página. Promessas de boca, desculpa, só por causa das promessas, não sabemos. Mas às vezes as promessas são absurdas. Sim. Eu tinha que lidar no Vitória com promessas que fizeram jogadores absurdas. E algumas tinha que peitar. Não, mas foi prometido, eu digo, acredito, e foi confirmação do gente que ficou trabalhando. Isso aqui eu não posso fazer, porque é ilícito. Chega a ser a promessa ilícita. Digo, eu não vou na cadeia se eu fizer isso. Então, tá, vamos achar uma outra solução. Porque pode acreditar que te prometeu, mas não pode ser assim. É contra a lei. Ele é importante demais pro Flamengo para ficar pendurado, cara. Você tem que resolver isso logo. Eu acredito que nesse imbrógliozinho aí, alguém prometeu alguma coisa para ele, aconteceu alguma coisa. Só que, na minha opinião, eu concordo com o Rizek. Ele tem um contrato, ele pode estar insatisfeito com atitudes internas, mas a atitude dele pedir para não jogar, para não viajar, ele já... Primeiro, ele chama uma responsabilidade para si por uma coisa que ele não sabe se vai se concretizar. Mas não ele já cria, mas ele cria, ele já tirou aquela... Não foi só por causa disso, Pedro. Mas ele cria uma, Essa história não foi bem assim. Mas ele cria uma situação para ele. Ele tem que chamar a responsabilidade independente de empresário. Ele é o atleta, ele que joga, ele que vai estar no campo. Ele que vai ser vaiado e vai ser cobrado. Então, assim, essas discussões de contrato, eu acho que uma hora o cara tem que bater no peito, eu vou jogar. Ele tá jogando, meu contrato. Ele foi lá e jogou. Ele jogou. Não, jogou muito bem. Ele pediu para não jogar, não é por causa da negociação. Por causa do problema particular. Mas a história, como foi pedido e como foi concedido e por que foi afastado e por que foi retirado, a gente não sabe. Porque uma coisa que eu te falo, eu pedi para jogar, então afastaram o Flamengo. O Flamengo afastou. Outra coisa, quando o Eric falou pra gente, ele pediu lá, falou do problema particular, caras entenderam, mas disseram, puxa, mas não fica mal te liberar. Então vamos fazer o seguinte, vamos te afastar, dizendo que está afastado, indeterminado, e depois vamos ver se tu resolve esse problema e depois talvez volta para jogar. Aí é outra história. Aí fui afastado, depois de 2 dias ou 3 dias,
reintegrado para jogar contra a Internacional. Não é, ele está cumprindo a sua parte como profissional. Está jogando, está treinando. Então, às vezes, você mistura as coisas e ele pede para não jogar. E houve ele também, pede para não. houve também uma necessidade pela suspensão do Arão. E houve também uma conversa no sentido de, olha, o Arão está suspenso, tem contrato, vamos lá. Ele jogou bem. Jogou bem. Jogou bem. Mas a declaração jogou bem. do Braz depois do jogo era uma declaração que ele não Claro. estava satisfeito com a atitude do Cuejar. Sim. Mas a estranho. Flamengo, às vezes, tem Não, tá como estranho, necessidade tá de estranho. ser. Botar por cima, ó, entendeu? vamos assim, Sabe a disso gente que às tem vezes a julgar. diretoria faz isso. A gente não sabe o que prometeram, o que aconteceu, a gente não sabe. Então eu estou julgando por aquilo que eu tenho de palpável. Ele tem contrato, ele ganha em dia, o Flamengo tem o direito legal nesse momento. Você está falando de seres humanos, Ué, Zé, mas eu que o estou cara dizendo, tem... mas... Essa história... Lino. Deixa eu te passar o meu sentimento. Mas tudo bem, não, assim. mas deixa eu só concluir então. Qual é a minha opinião? Eu sei que são seres humanos muito bem remunerados. Em dia, com contrato. Ninguém obrigou, ninguém meteu uma faca na cabeça dele e falou, assina o contrato. Ele assinou, porque a época foi interessante para ele assinar o contrato. E um bom contrato. Ótimo contrato. Não é dos melhores, não. Bem, então assim, hoje ele está sob contrato, ganhando em dia, ganhando bem. Eu acho que ele tem que entrar em campo. Ele pode ficar insatisfeito, ele pode ficar triste, ele pode reclamar, mas é obrigação dele entrar em campo. E o Flamengo não tem nenhum dever de vendê-lo. A multa pode ser absurda, mas reitero, ele assinou essa multa. O Flamengo não tem obrigação de vendê-lo. Não tem. É isso. Eu concordo com tudo. Eu acho que você está certo. O cara tem um contrato, ele assume, ele está no meio de uma temporada, é importante para o clube, ele tem que, no mínimo, ir até o final da temporada. No final da temporada é que é o momento para você discutir, não é no meio do campeonato, né? O momento de você decidir alguma coisa no final da temporada é completamente fora de contexto. O problema, e aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que talvez tenham falado para ele. Por isso que eu falei, eu estou falando de acordo com o que a gente dar tem esse de informação. depoimento de que ele está muito magoado. Tá bom. Alguma coisa aconteceu dentro do Flamengo que feriu o cara. E você ter funcionário de biquinho no corredor é a pior coisa que tem em qualquer empresa. Conversa logo com o cara, resolve, porque o Cuejar é muito importante. É a mesma regra. Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também.